Salve, salve, amigos! Hoje é um dia incrível. A gente está aqui hoje no nosso primeiro LB In Talks e eu me chamo de Irlan Castro. Eu estou aqui como um host para um bate-papo incrível, né, que a gente vai falar aqui um pouco sobre a LB. A LB vai receber dois parceiros de negócio, amigos da empresa, e ao meu lado aqui eu tenho o meu co-host hoje, Diogo Borges, é o CEO da LB In, pai da Laura, marido da Rita e um empreendedor que acredita no poder da inovação com ambição. Diogo, seja bem-vindo e quero que você comece dando sua expectativa para esse nosso bate-papo hoje. Obrigado, Dirlan. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Thales e estar aqui com o Diego. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Minha expectativa com esses caras, bicho, é a gente realmente trazer proposta de valor, inteligência e tecnologia para essa mesa e com isso, né, revolucionar o mercado de incorporação e construção civil no Brasil, que é jurássico. Muito bom. E Diego Mendes é o nosso co-founder e CEO da ConstruCode, pai do Tito. Há 2 dias pai do Tito. Tô me acostumando. Um apaixonado por tecnologia e pela sua capacidade de transformar vidas. É isso, Diego? Sua expectativa para esse primeiro LB In Talks, meu amigo? Acho que, como sempre, boas ideias vêm de boas conversas e trocar ideia, compartilhar e tentar explicar um pouquinho do que está acontecendo, né, com a tecnologia na construção civil e sair daqui maior, sair daqui levando um pouquinho do conhecimento de vocês também vai me agradar bastante. Legal. E também aqui com a gente o Thales Silva, CEO e founder da Construct In, que ele acredita lá na bio do Thales, lá no Instagram, que ele está tornando possível construir de qualquer lugar do mundo. Isso mesmo, e pai do Miguel também. Pai do Miguel. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. E minha expectativa é sempre aprender e compartilhar, né? Que a gente possa aqui ter uma conversa para aprendermos juntos, compartilharmos nossos conhecimentos e assim a gente poder somar na vida de cada um que está assistindo aqui conosco hoje. Muito bom. Meus amigos, para a gente até contextualizar e a gente conseguir começar esse nosso papo, queria perguntar um pouco para ti, Diego, como que é a ConstruCode, se apresentasse a ConstruCode, o que a ConstruCode faz, o que ela traz para o mercado, principalmente o que ela trouxe para a LB, que a gente vai conseguir depois fazer um bate-papo sobre como que a LB consegue levar, através da ConstruCode, mais valor para os clientes, né, que compram os imóveis, seja para morar, seja para melhorar a forma de trabalho, seja para investir também. O que a ConstruCode traz para a gente? Perfeito, Dirlan. A ConstruCode surgiu de uma inquietude minha, né? Se a gente tem hoje um mundo totalmente digitalizado, por que a construção civil, que é um agente tão importante dentre as indústrias, ela continua tão analógica? Toda palestra de formadores de opinião na construção civil, a gente vê aquele famoso gráfico que coloca a construção civil lá embaixo junto com a indústria da pesca. E passam os anos e aquilo não muda. E isso foi um dos pontos que mais me incomodava na época, né? Por que eu preciso ter tanto trabalho primitivo dentro de um canteiro ou projetando para mandar esses projetos para um canteiro? Eu sou engenheiro civil, a história da ConstruCode se confunde com a minha história. Eu trabalhei muitos anos com projetos e ao ver a dinâmica de projetos dentro de um canteiro, eu decidi que eu não queria trabalhar naquilo. Não era aquele o ambiente que eu queria viver. E juntei uma graduação anterior que eu tinha na área de desenvolvimento de sistemas, reuni bons talentos, eu não sou um péssimo desenvolvedor, né? Mas eu tive a capacidade de reunir pessoas boas, muito boas ao meu redor, e a gente quis digitizar a construção, não é nem digitalizar a construção, é digitizar a construção. Ela não precisa passar por uma etapa analógica para poder chegar onde tem que chegar. Sim. Se os livros estão no Kindle, se os filmes estão num stream de vídeo, por que eu vou ter que tirar um projeto de um computador, levar para um papel de 1 metro quadrado, que rasga, molha, se perde e fica obsoleto, gerando prejuízo para as construtoras, para depois ser construído? O imóvel ainda é o bem mais caro que o cidadão médio compra ali, adquire ao longo da vida. Promover uma construção mais segura, mais enxuta, mais eficaz e acabar com o trabalho primitivo, né? Vamos convir que a gente não passou 5 anos estudando para ficar entregando folha de papel dentro de obra, ficar coordenando e secretariando projetistas.
Então, acho que o objetivo da Construcode é digitalizar a construção, melhorar a comunicação de ponta a ponta, do escritório ao canteiro, levando a informação certa para dentro dos pontos específicos dentro das obras e garantindo que você tenha produtos construídos muito melhores. Acho que esse é a síntese. Muito bom. Eu já consegui ver aqui algumas coisas que a gente percebe dentro da LB. E eu vou trazer aqui um pouco para o Diogo como foi esse processo, Diogo, de implantação dentro da LB. Essa digitação, né? Como é que é a pronúncia? Digitação, é? Não. Digitizar. Digitação. Como foi que a LB digitizou essa Perfeito. parte do processo e implantou o Construcode e conseguiu levar mais valor para os clientes? Olha, um valor muito forte dentro da LB, especialmente estando na Amazônia, é a sustentabilidade. Então, o primeiro item que me chamou muita atenção, falei, caramba, então não vai mais ter papel na obra? Não. A gente tinha previsão na primeira obra de 4 toneladas de papéis impressos dentro do residencial Mediterrâneo. Foi onde a gente começou a fazer esse processo. Então, quando eu falei, gente, 4 toneladas a menos de papel, meu Deus, isso é muito interessante. É super escalável e tem tudo a ver com o pertencimento da gente neste tempo que estamos. Essa geração, Dirlan, do Thales, do Diego, sua, minha, é uma geração que ela vai realmente romper barreiras. Sim. Né? Dentro da construção civil, inclusive, já está rompendo, né? E eu tenho certeza que essa fase transitória vai ser exitosa e uma grande missão das nossas vidas. E dentro da LB, né, não foi diferente. A gente conheceu, inclusive outra dica, né? Se você quer mudar de lugar, se você quer ir para um lugar mais próspero, levanta da cadeira e vai conhecer gente próspera, gente nova. Então, através da Startse, nós conhecemos o Construcode, e através da Construcode nós conhecemos o Diego. E através do Diego, nós entendemos profundamente o propósito do Construcode e iniciamos num case onde um projeto obsoleto estava sendo executado na obra, e um dos maiores benefícios que eu vejo do Construcode é exatamente você garantir na ponta, seja aquela pessoa que está lá executando, aquele encarregado que está coordenando aquele trabalho, que ele tenha realmente a última versão. E para quem não sabe, dentro de um projeto de construção civil, a gente tem de arquitetura 20, 30 versões Sim. alteradas ao longo de uma obra. E o Mediterrâneo tem 120 pranchas de estrutura. Sim. Então, imagina... Quantas versões multiplicadas, né? Exato. A gente fez um cálculo que chegam a 2.000, 2.500 projetos, a quantidade média por empreendimento. E se a gente olhar, já são mais de 4.000 empreendimentos digitizados nesse processo, aí você vê o tamanho desse impacto. Uma obra, você falou de quantas toneladas? 4 toneladas. E o propósito não é só eliminar o papel, né? É bem importante deixar claro. O propósito é eliminar a informação obsoleta que está no papel, que gera muito mais prejuízo, porque gera desperdício de concreto, de material. Então, assim, o impacto ele é absurdo. A gente está falando de uma das maiores indústrias do mundo. Show. Muito bom. E, Thales, vamos pegar aqui agora sobre a Constructin, uma plataforma de gestão remota de obras. Eu fiquei bem interessado aqui na tua frase lá da Bill, né, que é tornando possível construir de qualquer lugar do mundo. Como foi essa concepção da Constructin? Qual foi a dor que você percebeu? Falou, aqui vai a gente resolver um problema do mundo. Bom, perfeito. O Diogo falou ali, né, sobre a Startse, e tu sabe que eu sou um cara muito inquieto, como, né, diversos empreendedores têm essa inquietude de querer buscar e fazer. Eu sou engenheiro civil, trabalhei diversos 9 anos da minha carreira antes de fundar a Constructin em 2019 no mercado da construção, com projeto, com pré-fabricados. E a Constructin, um dos turning points da ideia, surgiu também da Startse. Né? Então, tu vê como buscar coisas fora, né? Inclusive, o conceito da Constructin, o nosso propósito é tornar possível construir de qualquer lugar do mundo, mas esse conceito eu fui buscar quando eu fui num programa da Startse nos Estados Unidos, né? Para buscar conhecimento, para buscar novas conexões, conectar com gente de fora, para entender o mercado, para abrir os horizontes, para enxergar, né, o mundo de maneira diferente, buscar inovações para esse setor da construção civil, que é um setor que precisa.
E aí decidi ficar morando um tempo lá nos Estados Unidos depois que eu fui nesse programa da Startse e entender um pouco sobre as tecnologias que estavam impactando o mercado local de lá. Entendo o propósito delas, como que elas estavam sendo aplicadas. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu desenvolvi uma minha própria ferramenta baseada no uso de câmeras 360 para que permitisse com que as pessoas conseguissem acompanhar seus projetos, suas obras, seus sonhos sendo realizados, mesmo não estando presente lá no canteiro de obra, né, que é um ambiente profissional, que é um ambiente, né, que muitas vezes as pessoas não podem estar indo a todo momento, a toda hora. Então, a gente torna a obra um ambiente transparente e acessível para as pessoas de qualquer lugar do mundo. Seja para projetistas que querem acompanhar, né, o desenvolvimento dos seus projetos e suas obras, tirarem as dúvidas da maneira mais rápida e fácil, né, seja para os coordenadores de planejamento, de obra, que querem acompanhar essa obra mesmo sem estar presencialmente lá, e também documentando a etapa da construção do início ao fim, com fotos, né, milhares de fotos, para que depois, em eventuais manutenções, seja muito mais rápido e tenha muito menos impacto para as pessoas que estão vivendo dentro daqueles ambientes. Então, nosso propósito é esse. Legal. E a gente vem desenvolvendo dessa forma, inclusive ajudando aí a digitizar também, né, de forma conjunta, a construção civil, que merece toda a atenção devido à proporção desse segmento no mundo, né? A gente está falando de um mercado aí de 10 trilhões de dólares, né? Então, é um mercado que merece atenção aí nessa parte de digitalização e Bacana. o trabalho que vocês têm feito lá na LBN é incrível quanto a ser, né, precursores aí na utilização de tecnologia, serem ponta de lança sobre isso, então parabéns também. Muito bom, acho que o mercado cada vez mais ele não perdoa amadores, né? E a gente eu vim percebendo eu percebi essa convergência de propósitos aqui entre vocês dois, essa questão da otimização de recursos para que as incorporadoras e construtoras consigam fazer projetos cada vez mais eficientes, né? E se eu consigo, se a empresa como a LB conseguem fazer projetos cada vez mais eficientes, elas vão conseguir vender, entregar produtos para o mercado melhores, né, com mais valor agregado. E Diogo, assim como foi com a pergunta da Construcode, como foi essa implantação dentro da LB da Constructeam e como era antes, como foi essa implantação e que benefício, como é que está hoje lá internamente, essa jornada do Constructeam dentro da LB? Um grande valor da LB que trouxe a Constructeam para a gente foi sermos livres. Eu acredito que eu desejo que todas as pessoas que estiverem no universo da LB sejam livres, porque isso é um valor, uma condição sine qua para o ser humano se desenvolver. E eu, enquanto gestor, né, eu quero ser livre. Então, se eu quero escalar, como que eu posso escalar 10 obras que sejam, que não é grande coisa hoje para uma boa incorporadora, em 10 cidades diferentes e ser livre? Essa era a minha pergunta. Eu vou ter que largar minha família e viajar para essas obras. Volto para a sustentabilidade. Quando eu viajo, eu gasto combustível, eu gasto pneu, eu gasto meu tempo. Deixa de estar com a tua família, né, também. E deixo de ficar com a minha família, deixo de ficar onde eu realmente desejo ficar. Com a Constructeam, isso é muito, muito real, né? A gente me proporciona absurdamente liberdade. Eu consigo acompanhar a obra de onde quer que eu esteja, né? Então, é um movimento assim, super inteligente. Parabéns, Thales, porque realmente você consegue comparar produção. Semana passada, como é que foi? Está lá a foto armazenada. Naquele ambiente, né? Naquele cômodo, daquele andar, daquele apartamento, daquele empreendimento. Isso é incrível. Hoje, todas as nossas reuniões de produção, de planejamento, elas são no escritório. E é muito simples, porque você coloca uma foto do lado da outra, compara, trava elas, gira para um lado, gira para o outro, olha para cima, olha para baixo, 360 graus, né? E com uma qualidade, uma assertividade muito grande. Então, assim, a Constructeam, para mim, é liberdade. É tudo que eu desejo para todo mundo tiver nosso ecossistema aqui junto da nossa sociedade. É como se fosse o Google Street View do canteiro de obra, até para tornar mais tangível para as pessoas, né? Quem já entrou aí no Google Street View, navegou pelo 360, só que dentro das obras e comparando a evolução.
E uma coisa que tu falou, né, que teu planejamento, tuas obras são feitas hoje no escritório, olhando o Constructim. Isso faz parte, assim, do nosso propósito. A gente acredita que as construtoras, incorporadoras, que as empresas de engenharia, elas podem ter um escritório central de engenharia. Ou seja, que quem está no canteiro de obras, que é uma função super importante, o engenheiro que está lá, a equipe, ele possa cuidar das pessoas, da produção, ele possa estar atento às equipes, às necessidades das equipes, à qualidade e as burocracias que a gente precisa resolver quanto a planejamento, quanto a andamento da obra, compra. Se eu tiver a noção do que está acontecendo lá, eu posso fazer no escritório central. É muito sobre isso que a gente trabalha também. De trazer, né, e tenho certeza que o Diego também, né, com os dados que ele traz ali sobre trazer os dados, né, as informações para que as empresas possam ter um escritório central de engenharia e dessa forma ser mais econômico, ser mais produtivo, né, e a gente não está falando aqui de reduzir pessoas, a gente está falando de dar mais liberdade para as pessoas para que elas possam executar melhor suas tarefas, com mais atenção, né, tendo um ecossistema muito mais produtivo ali no seu dia a dia e confortável também, né? Tem uma curiosidade sobre essa plataforma, agora de leigo, de curioso mesmo, essa aqui. É assim, ó. Tá. Quem não tem, como é que faz esse acompanhamento da obra? Tem que ir lá? Tem que pegar, visitar e em loco e ele não registra nada? Como é? Quem não tem esse escritório, como a LB tem, as reuniões acontecem no escritório. Se não tivesse o Constructim, ou quem não tem, faz como? Não acompanha? Quando tu não tinha. Vai pra obra, cara. Vai pra obra. Larga tudo e vai pra obra. Que não tem outra forma de saber, né? E deixa um pouco da liberdade que o Diogo tanto preza e falou que era prioridade pra ele. Fica preso ali nessas rotinas repetitivas. E trava a obra às vezes, acredito. Se tem mais de uma, vai ficar lá. Pega o carro, vai pra obra, pega o avião, vai pra obra. Cara, tem que ir pra obra. E aí, a obra não anda porque espera uma decisão sua, talvez. Algum ajuste. Então, É bem interessante isso, né? Porque tem um estudo recente que eu peguei com o pessoal do Sinduscon São Paulo, inclusive, que fala sobre essa questão de substituição de mão de obra versus empoderamento da mão de obra. Os canteiros, a população média do canteiro está envelhecendo. A cada ano que passa, o profissional médio ali do canteiro, o profissional comum do canteiro, ele envelhece 2 anos. Hoje a gente já tem 3% da população atuante dentro dos canteiros de obras, ela já tem mais de 60 anos. E se a gente continuar nesse ritmo, em 2050, mais da metade da população que vai estar atuante ali dentro dos nossos canteiros terão mais de 60 anos. Vamos convir, né? Canteiro de obra não é um ambiente é um ambiente muito pesado para um ser humano de 60 anos estar atuando ali. Então a gente precisa urgentemente tornar os nossos canteiros mais interessantes para se trabalhar, para atrair uma geração mais jovem que queira atuar nos canteiros de obra. Isso é um grande desafio. Se você parar para refletir, Diogo, onde você prefere trabalhar? Numa fábrica da Ford ou numa fábrica da Tesla? Tesla. Mas os dois não vão fazer carro do mesmo jeito? Vão entregar carro. Vão entregar carros, exato. Mas a diferença está no escopo. Você imagina uma fábrica de carros, você imagina aquela esteira e aquela indústria analógica e tradicional ali, onde tem uma linha de montagem. Você pensa na Tesla, tem toda a linha de montagem, mas o ambiente está mais preparado para ser um ambiente novo, inovador, disruptivo. Então, tornar os nossos canteiros ambientes mais atrativos para que a nova geração queira atuar dentro dos canteiros é um desafio. Não porque a tecnologia vai substituir a mão de obra. A tecnologia é a única saída para que exista a mão de obra. Porque ele não quer ser um atuante operacional dentro daquele ambiente. Ele quer ser estratégico, ele quer aprender a tomar melhores decisões, ele quer conseguir contribuir e gerar impacto naquele ambiente que ele trabalha. Acho que o trabalho que a Constructim faz, eu sou um fanzaço do trabalho do Thales. A gente tem uma sinergia muito grande ao longo desses 5, 6 anos aí juntos. Sou teu fã também. Ele teve filho, eu fui lá e tive filho, só porque ele teve filho, não, brincadeira. Mas a gente vem fazendo um trabalho muito bacana de disruptar, né? De romper essa inércia. Eu acho que hoje as Construtechs que surgirem, elas já vão pegar o mato um pouco mais baixo. 2018 a gente estava falando de entrar com um QR Code num canteiro e todo mundo se olhava falando, será que minha equipe vai conseguir usar isso? Gente, a gente usa QR Code para pagar conta, para pedir um cardápio, para tanta coisa na vida, é simplesmente mirar uma câmera.
Então, ter começado as empresas da gente naquela época foi importante, porque a gente tinha um escopo pequeno e a gente começou a educar o mercado. Hoje, o escopo da Construcode e da Constructeam está muito mais amplo. As soluções são conectáveis e a gente consegue operar com as duas numa tela só, uma falando com a outra. Só que para chegar nisso, muito beabá teve que ser passado, a coisa teve que ir evoluindo aos poucos. E eu acho que esse é o caminho da construção. A gente tem um propósito, Diego, complementando o que você posicionou, deste ano, e gostaria então, que bacana, de pedir a ajuda de vocês, enquanto pensadores, né? Ou fora da caixa, ou com uma caixa maior do que os demais, né? Mas em transformar todos os canteiros de obras da LB em PDX. Perfeito. Pontos de experiência. Pontos de experiência para quem está dentro do canteiro. Então, assim, primeiro é para quem está dentro do canteiro. Depois para os parceiros, depois para os vizinhos e depois para os clientes. Nessa ordem, para a gente realmente eclodir de dentro para fora e levar uma identificação das pessoas ali dentro, junto daquele propósito, junto da marca, né? Então, aplicar o branding da empresa em todo o canteiro, levar conforto para as pessoas do canteiro, através de banheiros melhores, através de indicações melhores, segurança melhor. E conto com vocês, né, para a gente conseguir, no fim desse ano, fazer uma primeira obra piloto, falar assim, cara, isso aqui não é mais uma obra. Isso aqui é um ponto de experiência sensacional para todo mundo. Fantástico. Tornar a vida das pessoas melhor. Né? Exatamente. Se ela tá feliz ali, tá tudo bem, né? Se ela tá saudável, tá tudo vai bem. Entregar um produto melhor, vai entregar um trabalho mais bem feito, vai estar mais tranquilo, menos suscetível ao erro. Menos suscetível ao acidente, vai querer aprender, se desenvolver num ambiente mais agradável. Tudo vai... E é das pequenas coisas, né? Que somadas a gente consegue mudar o mundo. Né? Eu acredito nisso. Então, tijolinho a tijolinho, né? A gente é da construção civil. Mas a gente tem que né, caminhar do tijolo para o tijolo enquanto um ativo digital. Só que essas modificações culturais e de negócio, elas têm ganhos exponenciais, não são lineares. Né? Então, tu vai trabalhando, quando tu vê, tu já está, né, distante, com diferenciais dos teus concorrentes, né, vocês já são referência nisso. Então, tu vai conseguindo evoluir, cultivar essa cultura. E isso, cara, quando tu vê, tu tá na frente, pra pessoa que tá começando agora, espelhando em ti, vai ser bom pro mercado, obviamente, ela vai olhar para vocês como referência, copiar, mas tu vai estar em outras, já vai estar pensando em outras coisas, né? Sim. Daqui a 1 ano, 2 anos, já vai ter outras ideias, né? Então, acredito que isso é um fomento para que juntos a gente consiga realmente mudar a construção civil. E aí tem N formas de realizar e fazer isso, e conta com a gente, né? Porque a gente tem estudado bastante também. Com certeza. E deixar que copiem, porque quanto mais copiarem o bom exemplo, isso é sinal que tu tá gerando mais impacto, né? A gente, quando trabalha nesse mundo de startups, todo mundo pergunta, mas eu vou divulgar minha ideia, tem toda uma preocupação inicial. O que você vai fazer, pouco importa, o quando é o que é a chave. O time to market, ele cobra caro, então quem chega primeiro acaba conseguindo se posicionar muito bem e conseguindo gerar os primeiros impactos ali antes de outros players. Então, acho que não tem muita saída. A gente tem que começar a divulgar mais e, principalmente, divulgar mais o ROI disso, né? A gente fala de mudar o mundo e gerar impacto, esse é o propósito. Mas, óbvio que a LB, a Construcode, a Constructeam, todas são empresas. A gente precisa ter um modelo que seja sustentável, viável, repetível. Então, o que a gente está falando aqui é uma substituição de processo por um processo melhor, muito mais barato, infinitamente mais barato do que o processo tradicional, e que vai gerar um potencial escala para o teu negócio. Acho que várias construtoras já tomaram essa decisão. Isso não é uma questão de tamanho, não exige tamanho para você ser o melhor. Você pode não ser o maior, você pode ser o melhor por uma questão de mentalidade. O mindset está diferente, o posicionamento fica diferente. E aí o impacto vem, o mercado enxerga, e você já, quando menos percebe, você virou um formador de opinião para que outras construtoras consigam evoluir tanto quanto a LB evoluiu.
Então, eu sou muito grato pela parceria ao longo do tempo e acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível lá e acho que são os nossos representantes ali no norte e isso acaba gerando um orgulho muito grande para a gente. A honra é toda nossa. Excelente. Achei muito legal essa parte que você falou, Diego, que, olha só, eu olho para ConstruCode e para Constructing, eu vejo o seguinte, né? Eu vejo vocês com ferramentas, instrumentos para que a LB consiga fazer produtos cada vez com maior valor. Até porque também o mercado, o mundo é o mesmo espaço, Sim. mas com menos recursos, né? Então a gente precisa ser cada vez mais eficazes com isso. E o que eu queria entender um pouco mais é o seguinte, como é que vocês percebem esse valor sendo comunicado? Porque ele chega, né? Se a obra ficou mais barata, se a obra ficou mais eficaz, a construtora, a incorporadora, ela conseguiu, né, de alguma maneira, melhorar a sua performance. Né? E uma das nossas missões lá dentro da LB é exatamente construir esse valor e comunicar para que os clientes consigam perceber esse valor da economia de papel, né, do acompanhamento de obra, porque agora você falou, pô, a pessoa não precisa mais agora visitar obra a obra, não precisa parar a obra. Cara, o tanto de economia que tem nisso, que pode ser depois transformado em benefícios para os clientes. Pode, não é na hora, mas ficou mais econômico fazer. Consigo pegar esse dinheiro, investir, trazer mais tecnologia para a obra, inclusive, para o produto, que no final é isso que vai acontecer. Como é que vocês percebem, ou se vocês não percebem também, isso sendo comunicado e chegando lá na ponta? Porque, por exemplo, eu não sabia. Né? Eu fiquei sabendo quando a gente vai e conversa com a LB, eles falam pra gente como que isso acontece. Pô, legal comprar dessa empresa. Olha as preocupações que a gente tem. Olha como eles estão olhando para o futuro. Como é que vocês estão vendo essa transformação nesse mercado de incorporação, construção, venda de imóveis? É um mercado que se surpreendeu com as Construtechs e PropTechs, né? Então, foi um mercado que ele veio um pouco depois das Fintechs, das HealthTechs, e ele primeiro teve que virar um mercado consumidor de tecnologia para depois ser um mercado que analisa o impacto dessas tecnologias. A gente esperava que o cliente ele percebesse, ele medisse ali o quanto de ROI, o quanto de retorno sobre o investimento estava sendo gerado no mês a mês. E a gente aprendeu com o processo. Se ele não tem tempo, se a dinâmica dele de trabalho não permite que ele inclua uma outra pauta ali para medir o retorno sobre o que está sendo feito, é papel nosso também dar holofote a isso. Então a gente começou a desenvolver metodologias para mostrar para o cliente o impacto que está sendo gerado e quanto que isso impacta financeiramente no seu fluxo de caixa. A gente tem ali hoje, dentro da ConstruCode, o Thales vai falar um pouquinho da Constructing, mas a gente tem uma pauta que é fazer raio-x com os clientes uma vez por mês ali, para que a gente consiga medir os resultados, e resultados estão associados a experiências de uso, né? Por que não estão acessando nessa obra se nessa estão tendo lá 2, 3 mil acessos mês ali? Por que esse número está mais baixo que o de cá? E começar a tangibilizar e levar metodologia de medição. A gente utiliza uma das metodologias que a gente utiliza hoje, é a lei de Sitter. A lei que define que a cada ciclo que eu deixo aquele problema não resolvido, né, que eu postergo a solução daquele problema, eu aumento exponencialmente ali o custo para resolvê-lo. E a gente começa a tangibilizar isso etapa a etapa. A ConstruCode ela trabalha desde do estudo preliminar até o projeto executivo, indo para dentro da obra, acompanhando até a entrega das chaves. Então, se eu comuniquei um problema, se ele foi identificado lá no início, quanto que ele custa para ser resolvido? Mas se essa obra já passou para a fase de implantação, se já está construído, se já está revestido, se já está na entrega final, com acabamento final para o cliente, esse custo ele vai sendo exponencial. Se chegar no pós-obra, pior ainda. Você tem um cliente satisfeito, que não é mais o custo só financeiro, é o custo da imagem da empresa, e você tem um processo que poderia ser extremamente barato se fosse comunicado e resolvido na etapa certa, que acabou sendo postergado e multiplicando o problema. Meu problema era com uma laje, agora é com a laje, com contrapiso, com revestimento cerâmico, com tudo. Vamos ter que refazer tudo e, principalmente, vamos ter que limpar a imagem da empresa que já ficou manchada para aquele cliente, que é o maior custo que tem ali. Então, o que a gente faz é fazer reuniões para poder estar ajudando o cliente a medir e gerando, agora a gente acabou de lançar os novos dashboards da gente para que o cliente consiga ter aquilo como uma bússola, que entre todo dia na obra, bata o olho num dashboard e entenda, hoje meu problema está naquele pavimento, eu tenho mais risco de ter desperdícios e retrabalho com aquele projetista ou com aquele projeto, com aquela disciplina.
Então, ser uma gestão baseada em dados, ser um apoio estratégico para as construtoras. Esse é o grande objetivo da Construcode hoje. Acho que o QR Code ele cumpriu o seu papel, ele continua, ele não sai mais, mas a gente chegou no outro patamar. Acho que agora a hora agora é de ser estratégico, é usar os dados, usar as informações para gerar valor de fato para a camada de ponta, para diretores, para agentes que estão mais posicionados para conseguir gerar impacto. E certamente isso impacta, né? Toda essa jornada que o Diego trouxe aí, vou falar um pouco depois sobre a Constructim, mas toda essa jornada que ele trouxe com os dados em que a construtora pode analisar, pode tomar as decisões, isso impacta diretamente na qualidade do produto entregue para o cliente final que está comprando de vocês. Né? Então, todas essas análises, predições, né, e coisas que o Diego traz de dados, o projeto, né, tá em dia, na versão correta, e você conseguir executar aquilo com qualidade, é isso que impacta no produto final que o cliente está comprando. Né? Então, o cliente está comprando um produto que está entregando o projeto que foi prometido, que está entregando a qualidade que foi prometida, que está entregando tudo isso dentro do processo. E a Constructim entra junto nisso, aí levando valor para o cliente, permitindo com que os gestores dessa empresa, com que todos os envolvidos, consigam trabalhar de maneira transparente, né, visualizando o que está acontecendo, fazendo apontamentos, comentários, se conectando. Sim. E aí, com transparência, uma melhor gestão, o produto final ele é entregue, obviamente, com um custo, né, pode ser um pouco menor, ou, eventualmente, o custo pode ser o mesmo, mas melhor aplicado. Né? Então, eu estou botando melhores materiais ali, eu estou investindo mais em pessoas, eu estou investindo mais em conhecimento. Então, todas essas tecnologias, né, Constructim, Construcode ou outras que estão aí por vir, estão aí para impactar de maneira positiva, né, tanto ali no dia a dia, reduzindo custos, aumentando a qualidade, mas que entregam, no fim das contas, um produto com um nível superior àqueles que não usam tecnologia. Uma coisa que eu tenho, conhecendo o Constructim, Thales, que eu vejo o mapeamento, né, da obra, desde que sempre, né, até ela ser entregue, correto? E tem imagens daquilo. Como cliente de quem compra da LB, por exemplo, o Constructim, ele me dá esse acesso, por exemplo, eu consigo ter esse acesso, eu quero ver como é que tá a minha sala hoje, como é que ela, que ela tá sendo feita lá nela, olha, já foi feito que a porta agora já existe, olha, deixou de ser só, levantou, agora eu consigo perceber essa evolução, como ter acesso, a LB consegue me dar esse acesso? Para mim, eventualmente sim. Para quem comprou a sala? Até vou deixar Claro. Aproveitando aqui para o pai do Miguel e o pai do Tito, né? E o pai da Laura, você vai ter o ultrassom inteiro da tua sala comercial, do teu apartamento, do teu lar, do teu sonho. Sim. Então, quem é pai, quem é mãe vai entender o que eu tô falando. Você ter a imagem da boquinha, opa, fez o contrapiso, narizinho, puxa pra quem aquela bochechinha? Sim. Olha como é cabeludinho, né? Então, hoje, dentro das obras da LB, o cliente consegue ter ultrassom completo, né? E certamente, em alguns momentos estratégicos, a gente entrega isso para o cliente, para que ele, então, entenda o processo do apartamento, confie que está caminhando dentro do planejado, e ao final, na entrega final, né, também tenha isso como uma grande lembrança, né, de toda essa gestação, entre aspas, que aconteceu, porque é um grande sonho, né? Eu queria complementar aqui as falas do Diego. Você estava posicionando, Diego, ainda há pouco, sobre... Fugiu agora. A gente estava falando sobre a valorização das tecnologias para entregar... Lá em 2019, quando a gente entrou com a Construcode, a primeira conta que o empreendedor faz é o seguinte: olha, eu tenho papel. Funciona, eu acho que funciona. Primeiro que você não mede. Sim. Você não tem dados, é tudo analógico, né? Então eu acho que funciona. Mas aqui chegou essa ideia de uma startup, de uma Construtec, que propõe de outra forma. A primeira coisa que eu fiz é olhar o planejamento, olhar o orçamento e falar: vem cá, quanto que eu tenho de grana para gastar em papel?
e comparei com o custo da ConstruCode. E aí já caiu pela metade. Começou. Bom, beleza. Mas eu tenho que, então, fazer este que está pela metade funcionar. Sim. Né? E aí, aqui uma dica para quem quer, Ponto. relacionar com startup. E para quem nunca viveu um relacionamento startup. Startup te ouve. Isso é incrível. Legal. Muito do que existe na ConstruCode hoje, a gente opinou, cara, a gente está vivendo aqui esse processo, Diego e todo o time do Diego sempre alinhado, isso é muito legal, né? Recebendo com muito amor aquilo. Olha, tem esse relatório mensal que seria legal. Tem um relatório aqui que não tem. Tem uma forma de armazenar, porque hoje a gente armazena, Diego, tudo no ConstruCode, a gente armazena o alvará de obras, a gente armazena todos os documentos importantes que precisam estar lá, ficha de verificação, licenças, etc. Tudo dentro do ConstruCode. Incrível. Né? E isso é absolutamente escalável. Porque, veja, o item 1 para uma empresa dar certo são pessoas certas. E as pessoas certas não necessariamente estarão com você no local que você está do mundo ou do país. A gente está no meio da Amazônia. Então, provavelmente o melhor projetista não está lá. Então, como é que eu faço para encaminhar esse processo para o projetista? Hoje é muito simples. Eu dou um acesso para ele no ConstruCode, ele coloca todos os projetos, e aí eu queria deixar a inteligência artificial para vocês conversarem um pouco da inteligência artificial do ConstruCode e do Constructeam, que é bem legal, né? Então, veja, contratar uma startup, você contrata, analisa preço, ela vai ganhar. 2, você vai conseguir sempre evoluir. E se você conhece realmente o propósito daquela startup, pode ter certeza, ela vai estar o tempo inteiro em evolução. Então, Sim. vai, 2 em 2 meses no máximo eu recebo um e-mail. Novidades no ConstruCode. Novidades no Constructeam. Fala, meu Deus, mais e mais e mais e mais. Angel, Sempre. e essa trajetória, ela, de qualquer empresa que vai implantar uma tecnologia, ela passa por desafios. Não é assim, pluga, funciona 100%. Né? Tem desafios, né? Tem resistência, principalmente quando já existem processos internos, aí tem resistência de quem não consegue trabalhar, às vezes tem que até fazer trocas internas para que isso aconteça. E eu sei que também na LB é um processo de implantação. Sim. Né? E vocês tiveram algumas ações de vamos fazer isso aqui acontecer. E até para a gente já deixar a porta para o próximo passo, que vai ser chamar a nossa implantadora, nossa responsável por ConstruCode, como foi esses entraves, Diogo, que a LB precisou dizer assim, cara, vou precisar de alguém dedicado para esse negócio acontecer, senão vai ser mais difícil, né? Nessa fase de implantação. Daqui a pouco a gente vai chamar a nossa amiga Vitória. Perfeitamente, já deixou, né? Já fez a deixa. Toda e qualquer mudança, ela exige um tempo de transição. Sim. Esse tempo de transição exige uma pessoa certa naquela posição para que ela entenda exatamente o propósito daquela transição. O propósito da pessoa que implanta qualquer coisa dentro de uma empresa, ele é muito maior do que a implantação propriamente dita. Ela é o porquê, o que nós vamos implantar. Então, a cultura da empresa, ela determina realmente se existirá aderência de toda e qualquer modificação, transformação ou transmutação que nós vamos ter ao longo desse caminho. Bom. E a Vitória, em janeiro de 22, entrou para o time da LB, falou, deixa comigo, entendi o propósito, tenho 20 anos e pertenço a um tempo onde a sustentabilidade, inteligência, tecnologia estão necessariamente precisando ir para outro patamar. Sim. E deixa comigo, eu vou cuidar dessa implantação. E fez muito bem. E nesse momento é uma honra, né? Acho que a gente faz assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta pro Diego. E enquanto o Diego vai responder as perguntas, a gente faz a Vitória. Perfeitamente. Assume aqui o posto do Diogo, rapidinho, pra gente conversar um pouco sobre essa rotina do ConstruCode dentro da obra. Mas, Diego, como é que você vê essa dificuldade
no mercado, nas empresas, porque acredito que tem empresa que vai mais rápido, né? Lá dentro da nossa empresa, como assessoria de marketing, a gente está fazendo uma transição também de um sistema, e é uma dificuldade porque a gente já tem trabalho Sim. do dia a dia. E eu preciso de uma ferramenta nova que me exige dedicação para aprender, implantar. E a equipe também tem uma rotina de trabalho que eu não consigo passar o dia todo aprendendo a plataforma. Como é o conselho que você dá para as empresas que têm essa dificuldade? Ó, se não fizer assim, não vai, tem que ser assim para ser mais fácil. Perfeito. Olha, é muito fácil falar dos acertos. A gente comenta muito sobre o que deu certo e como conseguimos chegar onde chegamos, mas tem muito erro no caminho, tem muito retrabalho no caminho. A gente teve que voltar e lidar com as frustrações do que a gente tentou e não funcionou. Então, quanto mais o tempo passa, mais calejados estamos para não cometer os mesmos erros. Antigamente, quando a gente tentava implantar, a gente queria absorver toda a responsabilidade do cliente. Sim. Não, vai ser uma entrada leve, fluida, você não vai se preocupar com nada. Hoje eu sou muito transparente. Existe um tripé que precisa funcionar: processos, pessoas e tecnologia. Incrível. Então, se você não tiver uma disponibilidade, um desejo de fazer aquilo funcionar dentro da sua empresa, não vai acontecer. Por melhor que seja a tecnologia, por melhor que sejam a empresa, a dinâmica de implantação tecnológica na empresa depende literalmente de adaptação de processo, uma visão de pessoas muito forte, ter os profissionais certos no lugar certo, com o mindset correto, com o desejo de crescer junto. A gente formou tanto a nossa empresa com base na opinião dos nossos clientes, quanto nossos clientes foram se formando, e eu vi a evolução de engenheiros, de arquitetos, ao longo desses 6 anos, muito baseado nesse viés tecnológico que a gente trazia para o mercado também. Então tem muitos profissionais que hoje se apresentam nos seus LinkedIns como implantadores ou fomentadores de tecnologia para a construção civil. Isso acabou virando pauta, inclusive, de sala de aula. Algumas universidades colocaram isso como disciplina. Então a gente viu uma evolução natural do mercado graças a isso. O caso da Vitória é um caso que se assemelha muito com isso, né? Ela está literalmente focada em fazer diferente. Eu vou deixar ela falar um pouco, mas assim, duvido muito que ela se sinta atraída pelo canteiro tradicional, que há anos vem repetindo processos e tendo aquele número de retrabalho, atividades muito básicas ali para o seu dia a dia. Então a gente quer que o profissional ele não seja, pelo contrário, a ideia não é descartá-lo, a ideia é colocá-lo numa posição onde cada vez mais ele consegue trabalhar menos e produzir mais, porque agora ele trabalha melhor, de forma mais inteligente. Muito bom. Daqui a pouco eu vou passar meu papel de host para ti, Diego. Quando tu quiser fazer uma pergunta para Vitória, quero saber lá na hora o que mudou. Olha que eu tenho, Vitória. fazer outras perguntas. Mas aqui a gente está agora recebendo, fizemos uma troca aqui rápida. A Vitória, ela é técnica de edificações, ela é também cursa arquitetura, né, Vitória? E ela é a responsável pela implantação do ConstruCode dentro da LB. E eu queria, Vitória, que você começasse contando como foi esse primeiro contato, se você já conhecia, se foi fácil. Temos aqui o co-founder da ConstruCode, que a gente vai querer saber como é que foi esse processo inicial. Melhor momento do podcast. E aí você conta pra gente aí como é que tua rotina no dia a dia e como foi esse processo de implantação do ConstruCode lá na LB. Tá. Oi, gente. Bom, quando eu entrei pra LB, eu entrei em 2022, em janeiro de 22. E aí o CEO também, que é o seu Thiago, que é o irmão do seu Diogo, ele precisava de alguém que ajudasse ao ConstruCode realmente funcionar dentro das obras, né? Nós já tínhamos 2 obras, que era o Ágora e o Mediterrâneo. O Mediterrâneo rolando mais ou menos, também o Ágora rolando mais ou menos. E aí ele precisava de alguém que auxiliasse ele nessa parte, que ajudasse a funcionar tudo. E aí foi quando eu entrei. E aí ele falou, olha, Vitória, eu preciso que isso funcione, é uma tecnologia nova, e eu quero que a gente comece a doutrinar as pessoas das obras, porque não é assim que elas estão acostumadas a fazer, né? Trabalho. Aí eu queria que tu fizesse, que tu tomasse a frente e resolvesse as coisas. E eu, tá, né, tô aqui pra cooperar, né? Já conhecia o ConstruCode ou não? Nunca tinha ouvido falar no ConstruCode, não fazia a mínima ideia disso. Mas aí foi esse meu contato com eles. Eu trabalhava na obra do Ágora, e eu peguei todos os documentos que tinha. No início, logo quando a gente começou, era eu quem alimentava o sistema, tudo. Era documentação, projetos, fichas, controle tecnológico, era eu que mudava a nomenclatura, né, o nosso padrão,
e lançava lá. E aí eu que fazia toda essa parte, projetistas não tinham acesso à nossa plataforma ainda, porque estávamos pegando ainda o Sim. ritmo, né? E aí até que eu fui para o Meditei do Ágora, deixei bem padrão, bem organizado, toda a documentação de segurança, tudo ficou lá dentro, até na questão de fotos também, eles queriam começar que a gente colocasse fotos lá, porque realmente tem uma disciplina de fotos lá no ConstruCode, a gente colocasse fotos de andamento de obra e essas coisas, e nós passamos a alimentar o sistema dessa maneira. Aí fui para o Mediterrâneo, fiz o mesmo processo, mudei todos os projetos, todas as revisões, tudo que tinha para fazer eu fiz lá. Nosso diário de obra funciona lá dentro também. Impressões internas, impressões em gráficas também. Funciona desse jeito lá na obra. E aí foi quando nós demos um passo maior lá na LB, foi quando nós iniciamos a obra do Times Square. E aí o seu Thiago falou, olha, agora vai ser diferente, tu não vai mais ficar alimentando só tu o sistema, porque eu sou suscetível a erros, né, também, eu não sou perfeita, alguma coisa eu posso deixar passar. E aí ele falou, olha, agora nossos projetistas vão entrar para a plataforma. E aí eu achei ótimo, facilitou 1000 vezes a minha vida, assim. Todos os projetos e atualizações que tem são nossos projetistas que fazem lá da obra do Times. É eles quem anexam os projetos, eles que lançam as revisões, as observações. E se eles têm qualquer ponto lá dentro da ConstruCode, tem a função de você marcar, né? Olha, esse ponto aqui precisa ser revisado e tal. E os nossos projetistas que estão fazendo essa parte, estão dando avanços, uma nova obra, um novo passo nós estamos tendo agora, e isso tem facilitado muito a vida. Eu particularmente gosto muito da plataforma, muito mesmo, porque receber projetos por e-mail, ir lá, atualizar e lançar tudo, imprime, não, tá errado, é outra versão, imprime de novo. Então, essa facilidade nós temos e funciona muito lá dentro do canteiro, muito mesmo. É usual todos os dias. Ufa. Eu não tive tempo de conversar com ela ainda, né, gente? Então, assim, qualquer coisa que surgisse aqui, eu já tava aqui tenso, mas beleza. Que bom que você gosta, que bom que a gente tá ajudando. Tô mais tranquilo agora. Sim, Então, funciona então, 100%. então, pelo que eu entendo, quem não faz, quem não tem nada informatizado, Perfeito. vai fazer isso no papel impresso, vai guardar em armário, como tu falou, vai molhar, vai perder. Talvez quem já tenha algum nível de, pô, não vou guardar mais papel, vai colocar num drive. Mas no drive também não tem padrão de organização, se perde também, não sabe onde é que tá. Então aí o ConstruCode vem para centralizar tudo isso e dar essa celeridade nesse processo todo. Mas o que eu vejo como o papel principal se eu não tenho uma pessoa como a Vitória dentro da empresa dedicada a implantar, fica muito mais difícil, né? Isso acontecer. Muito Porque mais difícil. é aquela coisa, eu já tô acostumado a trabalhar assim. Sim, Aí eu já quero resolver aquele problema. sim. Só que eu preciso de tempo para aprender isso aqui. Então, pessoas como a Vitória são essenciais, né? Imagino que fica muito difícil dar certo se não for. Sim. A gente tem hoje, estamos ultrapassando a marca dos 4.000 canteiros implantados. E eu te digo claramente, tem ali um número de 20% das construtoras estão usando todo o potencial do ConstruCode. Por quê? Porque a gente teve que se adaptar. A gente no início pensou que a gente ia conseguir disruptar totalmente a indústria, só que é uma indústria que não precisa de disrupção, ela precisa de evolução. E essa maturidade veio com o tempo. A gente acabou surfando uma onda de startups que tudo era muito rápido. Sim. Então os bancos saem da agência, vai para um aplicativo. É uma mudança muito drástica. O mercado de construção por si só é um mercado 50 a mais, é um mercado mais tradicional, e esse tradicionalismo ele nos trouxe até aqui. Então tem um respeito que precisa ser preservado pelo modus operandi que veio sendo feito ao longo do tempo. Aí a gente amadureceu. Eu não preciso combater o processo tradicional e o papel. Eu primeiro preciso eliminar o que gera prejuízo para o meu cliente, que é a informação desatualizada. O básico tem que ser bem feito. Se você tem um gerenciador de documentos que não garante que todos os seus documentos estejam atualizados a todo momento, tem alguma coisa errada. E até 5 anos atrás era assim que a gente construía. Se você for observar, a gente não inventou um gerenciador de documentos, a gente inventou um processo novo para garantir que todas as informações que estão indo para o front de obra estejam corretas. Então, depois que a gente entendeu isso, a gente criou os impressos rastreados. Então, se você tem uma resistência maior à tecnologia, você consegue continuar com os documentos impressos no seu canteiro, só que agora esses impressos estão saindo rastreados.
O sistema sabe quem está portando o que a todo momento. E na hora que chega uma revisão superior, ele vai alertar que a Vitória, que o Diego, que o Maurício está com tais cópias defasadas há tanto tempo. Legal. Com isso, a gente ganhou uma população ali dentro da obra, um público, que era um público que não estava preparado, ou que pelo menos tinha uma barreira cultural para receber tecnologia. E aí explodiu a quantidade de implantações. Então, assim, esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente tem que ir na construção de forma muito categórica. Primeiro, a gente entra substituindo um processo que gera prejuízo para a empresa, que é urgente que seja substituído. Agora que a gente já resolveu esse problema, vamos melhorar a vida do seu Sebastião, e aí avançar ali nos ganhos, nas vitórias. A Vitória acabou de falar que agora os projetistas estão colocando os projetos. Quanto trabalho ela não teve até hoje para conseguir colocar todos os projetos de todo mundo? E aí você pergunta, mas como era antes? Ia por e-mail, por WhatsApp, por Drive, por sinal de fumaça. Literalmente eu não sei como que a gente construiria. Pendrive. Sem nenhuma garantia. Não é porque o projeto está no digital que ele está atualizado e que você pode compartilhar com outra pessoa. Imagina que mundo doido, né? A equipe de projetos tem seu cronograma e está trabalhando no seu escritório. A equipe de obra tem seu cronograma de execução e está construindo no seu plano. Só que os dois lados não mudam, ou não se falam, não tem uma comunicação síncrona entre as duas fases. E é muito comum o projeto receber uma revisão depois de já construído. O projetista está revisando, achando que está fazendo bem feito na hora que ele achou que deveria fazer, só que o canteiro já executou. Então a gente criou um pouco de a gente trouxe inteligência para o processo. Se alguém trocar qualquer projeto depois que ele já foi escaneado no QR Code para execução, o próprio usuário que está escaneando ali, que está lendo a planta, ele vai receber um aviso dizendo que alguém está substituindo essa planta agora, ou foi substituído. Então, assim, é impossível ter documento defasado, mas a gente chegou no nível que o sistema consegue pré-dizer que um documento vai mudar. Na hora que eu estou consumindo um documento, que eu tenho um outro documento numa revisão 02, que não foi totalmente aprovado ainda, mas está passando por modificação, o sistema identifica isso e te avisa. É a última versão. Tecnicamente você pode construir, mas estão mudando o projeto. Então talvez você vai ter retrabalho, você tenha retrabalho. Então conseguir conectar as duas pontas facilita muito o dia a dia dela. E sem ter uma vitória dentro de um canteiro, eu diria que o trabalho fica 90% mais difícil. É impossível? Não, mas você nunca vai ter o resultado que a LB está tendo. Porque a gente entende que precisa ter uma adaptação de processo, precisa ter uma adaptação cultural, e sem isso não funciona. E é fator crucial para o sucesso da operação da própria construtora que os controles e a transparência aconteçam, assim como acontece com o ConstruCode, assim como acontece com o Constructeam. Então, antigamente a gente estava tentando abraçar o mundo, né, Thales? Hoje a gente literalmente coloca ali as condições de sucesso e deixa o cliente entender que aquilo é importante. Não é porque eu preciso fechar N obras naquele mês ali que eu vou trazer o cliente no momento errado, do jeito errado, para depois ficar frustrado aqui dentro, entendendo que não funcionou do jeito que ele queria. A gente tem um papel aqui de catequizar, de educar, de tornar mais prático o dia a dia dele. E não é começando errado que a gente vai conseguir isso. Na verdade, a gente é muito tranquilo com relação ao crescimento e vendas, né? Sim. Porque a gente lida com o crescimento da empresa, do negócio, olhando para o objetivo que a gente tem, né, para o nosso propósito. E aí, a gente, inclusive, nos nossos processos de venda, eu conheço o processo do Diego também, porque a gente é bem próximo, a gente fala da importância de ter alguém dentro da empresa que vai incentivar o uso daquela tecnologia. Daqui a pouco eu vou trazer o Robson, que é o lá dentro da LB também. Se não tiver uma pessoa que está capitaneando isso, a chance de dar errado é muito maior. Pode dar certo? Pode dar certo. Olha só, você falou agora há pouco sobre evolução, né, e observar quem está lá na ponta fazendo esse trabalho é muito importante. Eu vou perguntar agora para ti, Vitória, o seguinte: tem alguma coisa que você acha que, poxa, isso aqui ia resolver ainda mais a minha vida, ia acelerar ainda mais o meu processo, que você gostaria de pedir pro Diego aqui na frente dele? Bom, na verdade... Não te acanha não, pode? Minha equipe de desenvolvimento vai ouvir o seu pedido e eles vão... Em especial. Vai sair um gênio da lâmpada lá e garanto que eles vão tentar te entregar, tá? Bom, na verdade, eu acho que o que, pra mim, às vezes a gente precisa muito de relatórios, né? O ConstruCode, ele permite essa
essa função de nós imprimirmos relatórios de informações com os detalhes, Sim. mas eu acho que falta um relatório um pouco mais detalhado. Tipo, às vezes é um relatório muito superficial, do tipo, nome da prancha, revisão e o título dela e a descrição, o que tem nela. Tipo, eu precisaria de alguma coisa mais, tipo, olha, essa revisão, a revisão 00, ela era essa. Teve a revisão 01, mudou isso. A revisão 03 mudou Sim. para isso. Eu acho que tivesse um relatório bem detalhado mesmo, com coisas mais que nós pudéssemos, que outras pessoas, não da nossa parte técnica, que outras pessoas pudessem olhar e entender como funcionou o processo, como foi feito todas as mudanças do que aconteceu dentro do sistema, para mim seria bom, porque às vezes a gente precisa desses relatórios, a gente precisa resumir para outras pessoas como é que funciona isso, e nós temos um relatório bem mais simples, assim. Sim. Então, para mim, se fosse mais detalhado, seria melhor. Eu já desenhei a solução na minha cabeça aqui. Exatamente, exatamente. Olha que legal, Vai ter né? O que produto você falou. A gente não tem. Eu devo ter uns 6, 7 engenheiros no meu time. Mas cada um teve uma experiência de vida e viveu algumas necessidades que são muito específicas do dia a dia deles. Estar próximo do cliente é contar com um batalhão de assessores e de equipe para nos ensinar o que é que o mercado quer. O que a Vitória acabou de falar a gente tem um modelo lá de abertura de chamados que categoriza os chamados. Por que o Diogo recebe e-mail a cada 2, 3 meses, no máximo 3 meses, com as novidades da ConstruCode? Porque a gente mapeia as levantadas de mão dos clientes, categoriza o que é que eles estão pedindo e organiza e prioriza o desenvolvimento com base nas levantadas de mão. O que a Vitória acabou de falar recebeu muitos pedidos. E a gente sempre respeita. Vou voltar na resposta anterior, sobre respeitar o tradicionalismo. Quem aqui não lembra do papel manteiga, que a gente colocava em cima da prancha para poder riscar? O que ela quer é aquilo. Ela quer um histórico, que ela consiga traçar uma linha de vida do projeto, sabendo o que mudou em cada revisão, e quem mudou o quê, por que mudou. Então é como se fosse um organismo vivo que nasce, cresce, morre, e você fica com o histórico completo daquilo ali. Inspirado no papel manteiga, minha equipe já mapeou um desenvolvimento de um produto, Vitória, um módulo, na verdade, que você vai conseguir ter uma barrinha que você navega nas diferentes revisões e ele vai apontando o que é que mudou de uma revisão para outra com os apontamentos que você consegue mapear. Então, eu vou te dar até a data, a gente está com previsão de soltar isso daqui a, no máximo, 60 dias, a gente já está com novidades ali na plataforma, que é a próxima sprint, e você vai ser surpreendida. E te convido a você ser a beta tester e validar se ficou do jeito que você queria, e se não ficar, a gente vai deixar. Legal. Incrível. Olha aí. Incrível. Legal. A gente E não foi combinado, hein? Não foi combinado essa parte legal. Ó, a gente vai fazer uma troca também agora, já. Eu vou levantar uma bola aqui pro Thales, para que a gente faça uma troca, e aí a gente vai entrar agora, vamos receber o Diogo novamente, ver como a LB tá fazendo essa transição, e aí a gente vai depois receber o Robson, que faz o mesmo papel da Vitória, mas quando se trata do Constructing dentro da LB. Bacana. Thales, meu amigo, é o seguinte, eu fico bem impressionado como a tecnologia, eu gosto bastante de acompanhar esse mercado de startup, e eu vejo muito como a tecnologia vem acelerando os processos de muitas empresas, tanto internamente. O que eu percebo? Eu percebo aqui a ConstruCode, por exemplo, como um tempero que eu, como cliente, não vejo, mas ela faz a comida ser gostosa lá na ponta. Então eu vejo a LB melhorando a sua sustentabilidade, seus processos, a gente consegue economizar e gerar valor para os clientes, né? Isso eu acho muito legal. A Constructing, eu vejo isso também o seguinte, também é esse tempero, mas eu também enxergo como uma oportunidade de ser aquela cerejinha que vai em cima. Sim. Entende? Eu também olho assim, porque eu, como cliente, ficaria muito feliz de receber bem aqui as fotos da minha sala. Olha, agora ela começou a ganhar corpo, agora já foi rebocada, agora está aqui o piso, tá? Então, e eu também vejo, por ser um sistema sendo implantado, que como que vocês veem, qual a dificuldade, tá, que vocês observam das empresas implantarem também. Porque, de novo, tecnologia também tem uma empresa, também tem um sistema sendo implantado. E eu, às vezes, me coloco assim, a gente está implantando uma que quando foi apresentada, o rapaz falou para mim assim, ó, cara, para ti vai ser fácil. Tu entendeu o processo. E a gente tá 4 meses, mano. E o Dirlan aqui suando. Não é porque eu não sei. É porque, às vezes, a gente tem demanda de cliente para atender. Sim. E a gente não consegue implantar. E o próprio time fala, ó, eu só não tô com tempo para te dar a ferramenta e conseguir implantar.
como é que vocês lidam também com esses desafios lá na Constructing, Thales? Bom, Vamos trocar? Vamos. Senão vai ficar ruim, não. Ele passou na frente da câmera e nós. Vai você, Diogo. Aí depois você faz a... Guarda a pergunta aí, segura aí. pode ficar tranquilo, tá na ponta da língua. aqui, já. Quando a troca de novo com o Robson, você anunciar, Sim. faz essa pausa, que a gente consegue ter essa troca mais tranquila. Legal. Beleza. Não sei se vocês falaram sobre o Times Square posicionando obra. Não. Ainda não. Falaram sobre o Times Square no Ainda não. ConstruCode no Times Square? Não, ela falou um pouco sobre O Times o Times Square dos projetistas estarem mandando as informações e tal. Sim. Uma vez que tá, então essa parte inicial. Legal focar no acompanhamento do Times Square. Aham. Pra mim. Pra ele, É. e você fica muito de costa pra mim. Ou pra câmera. Isso é ruim pra tirar corte. Não, agora, já resolveu. Então, tu conversa olhando pros dois. Senão, você vira muito, você fica de costa. Show, Tá. obrigado. Só Obrigado. recapitulando Temos 20 minutinhos aí, a gente fecha. Tá, não, a pergunta. A gente É, tava falando Os desafios de implantação. Isso. desafios de implantação e tal, tu falou da Exato. ferramenta, tá. Exato. Pode começar a responder a pergunta. Perfeito. Implementar tecnologia é um desafio, né, isso é claro. Mas um pouco do que a gente tenta trazer como produto também é a simplicidade de implantação. Né? Então, tu desenvolver produtos que eles não são complexos ajuda, né, a tu conseguir fazer uma implantação mais rápida, a tu conseguir chegar com que o cliente tenha o resultado mais rápido e assim vai motivando ele aos poucos a ter aquela, né? Então, eu como estratégia de produto, a gente cria produtos simples, fáceis e que resolvem o problema de maneira simples, fácil e acessível. Se a gente complicar, claro que a gente tem features mais robustas, mas aí é para quem já está engajado na ferramenta, para quem já está utilizando mais, e aí a gente lança uma feature que é mais complexa, mas aí a pessoa já está embarcada ali e aquilo vira, né, uma coisa que fica mais fácil de consumir. Né? Então, como visão de empresa de tecnologia, a gente tem que desenvolver produtos que a implementação seja mais fácil. Né? Para começar a utilizar o Constructing, o treinamento não dura mais que 1 hora. Então, para a gente começar. Ah, Thales, mas em 1 hora eu vou aprender tudo sobre o sistema? Não vai aprender, tu vai aprender muito pouco. Mas pelo menos tu vai começar, tu vai ter os primeiros resultados, e aí assim a gente vai ter daqui a uma semana, outra reunião, que eu vou te apresentar um pouco mais, que eu vou te mostrar outros benefícios. Aí depois uma terceira reunião, onde eu vou te apresentar ainda mais outras coisas que tu pode utilizar, e aos poucos a gente vai fazendo com que tu implemente a ferramenta, mas não é um choque. E o Diego, da mesma forma, trabalha com ferramenta de forma simples. Como que O são... ConstruCode, só o ConstruCode e o Constructing, eles são intuitivos. É muito fácil trabalhar. Então, assim, um curso básico de 1 hora para poder começar é algo realmente de muito valor. Parabéns para vocês, eu queria deixar isso registrado. Não é fácil deixar tão fácil. Sim. Né? E quais são os critérios para que dessa receita, os ingredientes dessa receita, para que essa implantação seja um sucesso? Bom, acho que ter uma pessoa responsável por implementar a ferramenta é uma das principais coisas, mas eu gosto muito de trazer o conceito de cultura do negócio e da empresa. Se a empresa ela não tem uma cultura de inovação, se ela não tem uma cultura de implementar coisas novas, de tentar o diferente, de estar disponível a errar em algumas vertentes, é muito difícil implementar tecnologia e ferramenta. E essa cultura, ela vem, obviamente, muitas vezes de cima para baixo, mas ela tem que ser sentida e tem que depois de baixo para cima, essa cultura para se manter, ela tem que ser de baixo para cima. Então, como primordial para a implantação de tecnologia, eu considero a cultura. Claro, ter a pessoa ali para apoiar e tudo isso é parte do sucesso. Mas uma empresa, para implementar e fazer acontecer com tecnologia e evoluir, ela precisa de uma cultura suscetível ao erro, que haja rápido, que erre, que aprenda, que faça além, que saia um pouco da sua caixa, que estude, que se dedique, que leia.
Então essa precisa dessa cultura, e aí isso sim, aí a coisa anda. Muito bom. Enquanto gestor, a gente procura dar muita liberdade para quem vai atuar e sempre deixar o lugar da punição muito longe, enquanto um erro. E, na real, a gente não acredita que erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Então, a cultura dentro da LB, ela é propagada de tal forma que a pessoa que vai operar todo e qualquer processo de inovação, a que ela fique muito tranquila em relação aos possíveis engates dessa história. Então, isso que você falou é muito, muito verdade. É impressionante. O semblante da pessoa que vai implementar aquilo, quando você conversa sobre isso, ele muda. Ele ufa, poxa, achei que eu ia ter problema se eu errasse, né? Não, de jeito nenhum. Se você não errar, é que a gente não vai conseguir avançar. E, Diogo, e falando especificamente sobre o Construtin, esse processo de implantação da LB, como é que foi? Beleza, contratei o Construtin, agora eu vou implantar. Como é que foi essa fase? Plug and play. Muito simples. Em 1 hora, a gente fez o treinamento, o Robson colocou o capacete, colocou a câmera e a gente mapeou os Robson, pontos. nosso próximo convidado. Já deixando um spoiler para ele, vai preparando aí, Robson. A gente preparou o capacete, preparou a câmera e campo. E o Robson teve muita facilidade para implementar. Coloca para nós aí o capacete na tela aí. Porque aí Mostrar o capacete, mostrar o capacete, que aí o pessoal já consegue entender do que o Diogo tá falando. Olha aí, ó. Então o Robson pegou um capacete desse aí, É com Diogo. o professor Thales. Thales. Então é muito simples a implementação, né? É 1 hora de treinamento, porque para fazer essa primeira etapa de captura e ter os primeiros resultados, tu precisa cadastrar ali as plantas baixas, que podem até serem vindas do ConstruCode. Aí tu seleciona os ambientes e pontos, né, de captura, e através do nosso aplicativo a pessoa coloca a câmera plugada em cima do capacete, que nem está nessa imagem. É uma câmera 360 hoje, é um equipamento menor que os nossos smartphones. E aí sai caminhando pelo canteiro de obras, fazendo capturas direto pelo aplicativo, depois faz o envio direto pelo aplicativo também, e aí já consegue ter os primeiros resultados. Tendo ou não tendo internet. Offline lá na obra, pode sem captar. problema. Então é muito prático. E assim, a gente está muito feliz porque no Times Square a gente vai conseguir, desde o início da obra, capturar tudo. Então vai ser um arquivo sensacional. E a gente está muito ansioso por começar essas capturas lá. Como a Vitória bem posicionou ainda há pouco, o ConstruCode já foi feito o processo como manda o figurino. É o nosso sonho iniciar com os projetistas, entendendo que o ConstruCode é a nossa ferramenta, é onde nós vamos conversar e depositar nossos arquivos, e unicamente lá. Isso foi uma grande vitória da Vitória. E agora a gente inicia com o Constructeam. Legal. Dentro do Times Square, ou seja, para levar, então, todo o ultrassom do prédio para a ponta. Diogo, então, o Times Square ele é a primeira obra da LB que, desde a sua concepção até a sua entrega e pós-entrega, vai ter o ConstruCode e o Constructeam como parceiros. Sim. Então, a jornada de ponta a ponta na obra. Exatamente. Essa vai ficar incrível. Vai ficar incrível. Fiquei curioso, Diogo. Fala um pouquinho do Times Square pra gente. Times Square é um edifício comercial de 160 salas, tipo 28 metros quadrados cada sala. Ele tem 16 andares com 10 salas por andar. Tem rooftop. Que legal, cara. Tem um restaurante. Antes do rooftop, tem uma área de integração muito baseada no WeWork, que a gente foi lá. Auditórios. O chopp rendeu, então. O chopp rendeu, não tenha dúvida. Essas conexões são boas, hein? Muito. É ali que tudo acontece, né? Que a mágica acontece. É nessa conexão que você gera entre os insights que você vai tendo no momento da educação, no momento da evolução. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, né? Legal.
Beleza. Eu acho que a gente consegue agora receber o Robson, porque o Robson consiga falar da experiência dele com o Continue, como é que tá, como é que foi esse processo, e também deixar ele aberto para pedir pro nosso amigo Thales aí o que ele acha que pode melhorar lá para melhorar a vida dele. Maravilha. Aí, vem pra cá, Robson James. É. Vai, Diogão. Tá bom, pode ir. Oh, e agora a gente tá aqui com o nosso convidado, nosso amigo Robson James, responsável pela implantação do Constructing lá dentro da LB. Há quanto tempo, Robson, já nessa missão? Bom dia, agradecendo aí o convite do Diogo, né? Prazer conhecer aí o Prazer te conhecer também. formador da Thales. Cosquitinho, o ConstruCode. Prazer. Eu tô na LB, acho que mais ou menos por acaso, né? Através da minha mãe, conheci o Diogo. Eu tava em Alter do Chão, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Tava em Alter do Chão e recebo uma ligação. Robson, tem um serviço aqui pra ti, vai fazer outra coisa, né? Disse, será que eu vou lá? Mas não hoje. Mas amanhã eu vou lá. Aceitei a ideia, né? Aceitei o convite, fui lá, conversamos. Estou até hoje na particular. Eu fui, primeiramente, trabalhar no setor financeiro de contas a receber, que eles estavam precisando desse setor para trabalhar num outro sistema. Eu fiquei até meio assustado com o novo sistema que ele tinha lá, porque o que eu trabalhava na outra engenharia era totalmente diferente e bem assim, vamos supor, tipo primitivo, sabe? Bem mesmo. Aí, quando foi ano passado, pintou o convite do Constructing. Robson, eu tenho uma ideia, tu não quer aceitar? Eu disse, cara, bora lá, tô aqui pra... O Diogo falou que tu gostava bem de obra. É que eu já trabalhei em obra, né? Eu viajava, eu fazia, mas era uma coisa que eu ia mais para fiscalizar a obra, para ver como é que tava, para ver como é que tá o material, se tá faltando material, se tinha que mandar. Eu, particularmente, sempre quando eu trabalhei na engenharia, eu nunca respondi por engenheiro e nem por eu trabalhava diretamente com os donos da empresa, né? Pra Sim. fazer. E o serviço da o que eu tô fazendo hoje com a Constructing, cara, é um serviço muito top. Captura de imagem, tem uma dimensão imensa. É que você vai lá, faz uma captura hoje, e quando for daqui a 3 dias, você vai ver a evolução da obra. Aí o dono da empresa vê lá o que ele quis que fosse, que acontecesse nesse 3 dias ou não, ele tira por ali. Eu vejo várias coisas ali, então às vezes eu comento com o dono da empresa o que acontece e o que não acontece. Olha, acontecendo isso, isso, isso. E às vezes nem ele fica atento, porque são tantas capturas que a gente faz, tanto dias que às vezes ele não fica atento. Tem o benefício do Constructing que tá filmando tudo, fazendo as imagens, na verdade, né? Mas tem também o teu olhar, né? Que tá mapeando que tem coisas ali que não necessariamente são da construção, mas que precisam ser melhoradas, né, Robson? Que você faz esse mapeamento. E eu tenho uma curiosidade que eu vou lançar para vocês aqui, acho que o Robson pode ajudar, mas tu também tá, diz o seguinte, faz as imagens e eu consigo acompanhar a obra. Mas as imagens também veem tudo, não apenas a obra. Tem, por exemplo, tem como mapear pelo Constructing se tem alguém sem EPI? Isso é possível? Ou eu preciso do Robson que tá lá e viu aquilo e reporte? É possível hoje, tá? Hoje a gente tem 2 ferramentas com inteligência artificial que já estão rodando, fora outras em desenvolvimento, mas uma que consegue reconhecer caso tenha algum funcionário sem EPI, né, que é importantíssimo para segurança Sim. pessoal. EPI, a gente está falando de capacete, especificamente. EPI, né, tem várias outras contextos, mas a gente consegue enxergar se o funcionário está sem capacete e fazer um apontamento de forma automática. E a gente tem uma outra funcionalidade que faz um blur no rosto daqueles funcionários que aparecem dentro da imagem, né?
respeitando a identidade LGPD daquele indivíduo, até para a gente possa fazer com que essas fotos circulem para mais pessoas, respeitando sempre a identidade de quem está ali no canteiro. Legal. Robson, estamos aqui na frente do nosso co-founder da Construteam. Essa oportunidade, a gente tem que abraçar ela. Eu Vou te perguntar, você tem alguma coisa que você O Robson tá se aquecendo ali, viu? Tá? gostaria que o Construteam tivesse? Vai vir coisa boa, E vai que vir coisa ele- boa. Que você gostaria de falar pro nosso amigo Thales? eu queria citar no caso do cliente, né? Às vezes o cliente quer o acompanhamento da obra. Às vezes eles perguntam muito para mim, por eu trabalhar no setor financeiro também ter Contato fala com com o eles, às vezes eu repasso muita bola pro setor comercial. Então, eu até citei uma ideia outro dia, que se tivesse uma oportunidade da Constructeam, ela mesmo cadastrar cada cliente da sua sala e ela ter o acesso à evolução de obra só das fotos respectivamente da sala deles. Porque para a gente ter que atender muito cliente, ter que mandar, ou então ter que colocar e-mail Te apoio e ter que nessa aí, cadastrar lá, é muito complicado a gente colocar no sistema lá e tal, e-mail, porque lá lá é unicamente para engenheiros, pessoas que trabalham na obra e tal, donos, pessoas próximas, né? A gente marca, faz apontamento lá e marca e manda. Agora, se o cliente tivesse acesso a uma senha, um login só para ver aquela parte dele, eu acho que seria uma ideia top essa daí, cara. Essa já tem. Agora, tu consegue no sistema cadastrar, por exemplo, o e-mail do cliente e selecionar, eu quero que ele veja o ambiente 1, 2 e 3. Aí ele vai se logar e só vai ver o ambiente 1, 2 e 3. E também tem outra forma que dá para fazer isso, é o link compartilhado. Então tu consegue gerar um link compartilhado e nesse link tu consegue selecionar a data e a foto que tu quer compartilhar com o cliente, por exemplo. E ele tem acesso a um link. Aí ele não precisa nem fazer um login. Ele só tem acesso ao... Mas ele vai conseguir ver 360 ou ele 360. vai conseguir ver normal 360? Depois te mostro. Pô, bacana. Uma outra coisa que eu também gostei da Constructeam é que, olha, acho que foi quinta-feira, tive que bater às pressas, fazer as 2 obras às pressas, que eu vinha pra cá, né, que o outro sócio queria tudinho, né, 100%. Eu vi uma situação tanto numa obra numa outra, assim, eu cheguei lá, fui fazer captura, eu olhei assim o mestre, por que você tá quebrando essa parede aí, tá? Porque tá errado aqui, tá. Peguei, fiz a captura, terminei, fui lá no meu computador, já levantei a foto pro site. E chegando lá, eu fui ver lá o dia 16 de maio e fui ver no dia anterior. Disseram, mas tem parede aqui. Eu fui ver lá em março. Tem parede aqui, fui ver no mês de abril. Já não tinha parede. O que aconteceu? Será que o Thiago tá sabendo disso? Eu não vou fazer nenhum apontamento para não marcar engenheiro. Mas eu vou direto com ele e vou mandar um áudio. É interessante pra caramba, né? Às vezes até o dono da empresa, às vezes, não fica atento para isso, né? Às vezes é tanta coisa que ele tem que olhar uma obra, outra, que ele não fica atento. Então a gente está justamente para isso. E a foto é uma coisa que ela implica muito. Tem uma funcionalidade que a gente está desenvolvendo agora, que ela vai analisar, por exemplo, fez uma captura, hoje a gente está em que dia? A gente está no dia 18, né? Fez uma captura no dia 10 de maio. E aí tu fez uma captura hoje no dia 18. A gente vai comparar essas duas e te dizer, olha, dentre os teus 16 pavimentos aqui dessa obra, fica atento no pavimento 5, 6 e 7, que houveram mais modificações entre essas duas datas. Então, por exemplo, em vez de eu precisar analisar 16 pavimentos, eu vou estar focado em 3, que é onde teve mais serviços realizados. Eu posso ter mais... Mas o site vai avisar? Sim. O insight porque por análise de imagem e inteligência artificial. Porque sobre o EPI, como o Dylan falou, quando tá com capacete, ele embaça o rosto da pessoa. Uhum. Mas se a pessoa tiver sem um capacete, ele mostra que é para depois, acho que é justamente para chamar o nosso colaborador, né, para, olha, você tem que trabalhar assim. Tantos que tem muitos na obra que quando me vê, ele já tenta se sair ou se adequar, ele já fica já meio... Isso é muito interessante, né? Eu faço algumas reuniões, a gente compartilha alguns clientes. A Construcode e a Constructeam tem vários clientes que são clientes dos dois.
E várias vezes eu já entrei em reunião junto com o Thales. E antes do Thales entrar, a gente está sempre batendo papo lá, e é engraçado como as obras ficam mais organizadas com o Constructeam. Não porque existia uma metodologia para organizá-la melhor, mas porque agora está tudo sendo visto. Sim. Então, se está tudo sendo acompanhado, há uma preocupação maior com a organização, limpeza, processo, tudo. Então, assim, esse ganho é um ganho intangível que não estava mapeado inicialmente ali pelo Thales, e ele acaba vindo a tiracolo. Pô, se não há um acompanhamento, uma fiscalização. Você mesmo falava que você viajava para poder ficar fiscalizando Isso, as era. obras. Agora você está acompanhando a obra. Uhum. E o trabalho de fiscalização é feito pelo sistema, pela inteligência artificial. Então, acho que a gente está evoluindo para um nível que as pessoas vão trabalhar de forma mais cômoda e mais confortável. E as relações entre pessoas, que é muito hierarquizado dentro da construção civil, vai se tornar mais flat, mais sutil, mais amigável até. Porque todo mundo já sabe o que vai acontecer. Preciso fazer bem feito para meu trabalho gerar aquele resultado e ser remunerado. E ninguém precisa me fiscalizar, porque tudo está sendo visto o tempo todo. Então, acho que é um ganho intangível, natural, que vai trazer a gente para outro patamar. O trabalho que a Constructeam faz com isso é só um dos efeitos colaterais da tecnologia dentro das obras. Eu sou fã desses impactos. É. Para complementar o que tu falou, é muito importante, porque hoje o apontamento não fica só por conta de quem está lá dentro da obra, porque ele pode ali camuflar alguma coisa. Se é o que estou fazendo isso aqui, então vou camuflar para os sócios não ver. E hoje não. Hoje, dentro da Constructeam, eu posso fazer um apontamento falando, olha, isso aqui está demorando, isso aqui já está vários dias. Aí sempre eu marco o sócio da empresa, mas também quando eu faço apontamento, eu marco o engenheiro, eu marco, por exemplo, a Victoria também, que ela faz parte de uma obra, que é para eles verem. Tanto que eu já falei para eles, olha, se vocês verem alguma coisa que eu falei errado, que eu não falei, vocês vão lá e me rebate. Mas sobre isso é muito importante, porque eu falo, olha, tanto que eu botei ter um apontamento, que eles me dão a liberdade de fazer isso, olha, tem um muro ali que estão tirando lá a parte das madeiras lá, que tá um namoro ali. Ponho lá, então eu já tô dizendo que já tá demorando muito. Então, assim, o apontamento não fica só por aquele que é da obra, fica por minha conta também. E lá também eu falo, olha, aqui. Que legal. Ô Robson, eu tô com mais uma, só mais uma. Tô curioso. Quando você chega na obra sem o capacete com a câmera, e você chega com o capacete com a câmera, você é tratado do mesmo jeito? O pessoal te olha igual? Ou tem uma diferença de comportamento ali, quando você tá com o capacete na cabeça? Não, quando eu tô sem o capacete, que eu tô normal, tem alguns que até me complementam. Mas eu botei o capacete, coloquei a câmera... Tipo água e azeite, assim. Já era. Sempre no início do mês eu fico no escritório até o dia 9, dia 8, dia 9, dia 10, porque eu tenho que fazer, eu faço parte, inclusive, do financeiro, que é para mim fazer outras funções. Tem alguns que até falam, demorou a vir porque, olha, eu tô com capacete aqui. Tem alguns, mas tem muitos que não. Eu até procuro até ser, eu fico bem fechado, meu rosto fechado, que é para não, porque para depois não falar, pô, tu bateu foto de mim naquele dia e tal, coisa. Eu falo meu trabalho. Uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, que a gente tá falando da obra, de foto e tal, e do trabalho do Robson, mas é o seguinte, a quantidade, né, que eu imagino, a gente tá falando de edifícios aí de dezenas de andares, que Robson, andar, sala, foto, tamanho disso, a quantidade de fotos, de dados que podem ser gerados, como é que é isso? Eu posso falar por esses 3 dias e meio, até comentei com o Diogo que eu estava bastante cansado na sexta-feira, estava bastante, porque assim, eu fecho um prédio, o Mediterrâneo são 2 torres, fora 2 torres tem o térreo e tem 4 subsolos, então são muitas capturas. Você vai de um a um, Robson? Eu faço mais ou menos o Mediterrâneo, eu faço quase uma semana praticamente, porque como eu faço também atendo cliente, então faço quase uma semana. Eu fiz o Mediterrâneo em 2 dias. 2 dias. São, acho que, mais de 1000 fotos, cara. Caramba. 1000 capturas. Agora imagina isso aí, né? E o Ágora, que são 16 andares, um subsolo, o mezanino e o térreo, eu fiz em 1 dia. Mas assim, eu só parei para almoçar, mastiguei e voltei.
Mas consegui fazer nesses Cara, 3 dias. carregar a E, câmera. Robson, e como é que é? Você E vai. carregar a câmera também tem que ter o tempo, cara. E como é que é, Robson? Você vai, você entra na sala e tem que te posicionar de alguma forma, tem que virar, como é que é? A gente tem a planta já no Constructim, e lá na planta, cada andar tem seus pontos. Tem banheiro, tem sala, tem hall. Só um minutinho. E, Diego, coloca pra nós aqui pro Robson até conseguir explicar o trabalho certinho dele, como é que ele faz em cada sala lá dos empreendimentos da LB. Constructing, é o outro. É o Constructing. Mas pelo site. site ele vai conseguindo. Tem algum Não, ele consegue ver a câmerazinha lá. A câmera. É, porque aí ele explica que ele vai com aquela câmera. Vai, mas pode seguir, Robson. Como Pois que é, aí a gente chega na obra, a gente tem um aplicativo no meu celular, que ele já é casado com a câmera, a gente liga o Wi-Fi da câmera e automaticamente o meu celular ele já conecta automaticamente, que já tá. E o meu telefone ele só abre a parte de captura. Vai baixar, Diego. O meu telefone só abre a parte de captura na hora que eu ligo o Wi-Fi Aí, da câmera, senão assim, ele não conecta, ele assim. não aparece para mim. Você vai assim com a câmera assim. Isso, coloca a câmera desse jeito, aí conecta o Wi-Fi e o Wi-Fi casa com o celular, ele já conecta com o celular. Aí ele só abre a parte da captura se ele tiver ligado, se não tiver ligado ele fica apagado a parte de captura e só aparece as obras. E aí, Aí- na sala. Aí abro o projeto, depois eu vou no projeto, aí cada tem ponto lá, sala 1, sala 2, ou então apartamento master 1, banheiro master 2, hall 1, hall 2, corredor 1, aí tem que estar lá. Para a pessoa fazer a captura, você também, eu acho que não pode ser qualquer uma pessoa, né, Thales? Tem que ser uma pessoa que já viu um projeto, que sabe visualizar um projeto. Você não pode chamar uma pessoa particularmente. Estou precisando de um cara para fazer captura de imagem. O cara nunca entrou numa obra. Ele chegar lá, ele não vai entender nada. Então vai ter que fazer um treinamento com ele de 1 mês. Olha, a obra é aqui Não é só assim. chegar lá, bota o capacete e tá andando. Não. Tu também tem que saber olhar o projeto para te andar nele. Senão não tira. Sim. Mas resumindo, aí a Quanticuity é uma força que veio pra gente que é. Bem, hoje eu acho que o Thiago, que acompanha mais a obra, o Diogo fica mais no financeiro, mas o Thiago, que é o sócio que comanda as obras, ele quase não vai na obra mais, ele fica mais no escritório. Então, quando ele quer fazer reunião, ele chama os engenheiros para lá. E lá, quando o engenheiro fala alguma coisa, não fiz isso, espera aí, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Entendeu? Essa semana eu vi que caiu uma sacada lá, caiu um muro. Será que ele está sabendo? Fiz um apontamento, fui lá no computador, no site, fiz o apontamento, olha, muro tal, fachada o muro da fachada caiu, e mando para ele. Ainda marco o engenheiro e marco. É o poder que a tecnologia traz pra gente, né? A gente vai caminhar pro nosso encerramento, vamos fazer uma troca aqui novamente. Vamos chamar aqui o Diogo. Prazer, Thales. Obrigado. Pô, foi um prazer conversar Qual é o nome contigo. Diego. Prazer, Diego. Diego. Prazer. De lá. Depois quero pegar teu contato, Robson. A gente vai testar um produto novo que estão lançando de captura por vídeo. Legal. Aí vai dar para talvez fazer mais rápido. É. Pode. Pode trazer a LB de novo ali na tela, Diogo. Pra gente encerrar. O LB É na outra tela. pessoa, pô, é o fiscal, então. A gente vai falar, fizemos aqui as nossas trocas, mas é porque aqui, por exemplo, contextualiza aí pra gente brincar também com essa questão das trocas. Excelente, meu amigo. Você é um grande produtor, João. Já, Diegão? Show! Meus amigos, olha só, um time grande, muitos profissionais envolvidos pra gente conseguir entregar, que a LB conseguir entregar produtos, né, cada vez melhores, né, para os clientes. Contar com parceiros também que conseguem trazer, ajudar a LB a construir esse valor, né, Diogo? E pra gente até caminhar para o nosso encerramento, eu gostaria de trazer um tema, né, que é a inteligência artificial, como é que vocês são empresa de tecnologia,
Como é que vocês estão vendo isso? Como é que estão implantando isso? E já aproveita para dizer o que vem de novidade nesse sentido ou em outro sentido para que a LB já possa se preparar, né, Diogo? É um spoiler, né? Traz um spoiler pra gente aí. Bom, vou começar aqui. Começar. Do lado da Construcode, a gente entendeu que a gente galgou ali alguns passos. Primeiro, eu precisava levar a informação para todo mundo, democratizar o acesso, conseguimos. Distribuímos mais assertividade com os controles automatizados, concluímos essa etapa. Trouxemos agora os dashboards para poder nortear e trazer soluções mais pautadas em dados, trazer uma visão mais pautada em dados para que a equipe da LB, a equipe das diretorias e os gestores consigam construir melhor. E agora a gente está indo para a última etapa, o que a gente está desenvolvendo hoje lá, abrindo um pouco da cozinha para vocês, é a interpretação dos dashboards de forma automatizada. Usar IA para poder entender o que é que aquela obra está vivendo naquele momento, com base nos indicadores de consumo, indicadores de documentos e momento de cada documento, de cada projeto. Entender se tem mais projeto defasado, por exemplo, em um pavimento que outro, se tem mais substituição de projeto tardia após o início do consumo em determinado ambiente ou em outro, comparar uma obra com a outra para dizer, olha, nessa obra a estrutura e instalações hidráulicas foram seus principais norteadores de conflito, né, os impulsionadores de conflitos técnicos que deram mais retrabalho, mas na sua outra obra não. Na outra obra você teve fornecedores melhores, produtos melhores aplicados que te geraram menos retrabalho, menos desperdício. Então, eu acho que o que está no forno agora é muito uma análise mais qualitativa do que está sendo feito. Operacionalmente, a gente entende que a gente acertou a mão ali, conseguimos levar valor, e agora todo o desempenho, todo o desenvolvimento que a gente está norteando, está mirando na figura dos gestores, dos diretores, para que eles consigam ter uma visão mais categórica e consigam escalar os seus empreendimentos. O nosso objetivo é ser o parceiro de crescimento da construtora. Eu quero que quem constrói 1 construa 2, 5, quem constrói 5 construa 20, 30. A gente tem construtora hoje que está com 80 canteiros ao mesmo tempo. Então, assim, é um volume absurdo de obras sendo gerenciados e não tem jeito de fazer sem um aparato tecnológico que norteie decisões. Senão a gente acaba ficando refém do crescimento e não consegue enxergar onde estão os gargalos ali na operação. Então, do nosso lado é isso. A cada 3 meses a gente lança aí novidades para o mercado. E vamos continuar no desenvolvimento, sempre contando muito com o apoio dos nossos parceiros ali, que nos trazem essas visões de isso poderia ser melhor. Eu adoro... A gente recebe muito tapinha nas costas, mas poucas críticas. As críticas que são bacanas, porque a gente sabe onde está errando, melhora e volta com um produto cada vez melhor. Muito bom. Thales, o que vem de novidade? Como é que a Construtin está enxergando esse impacto da inteligência artificial aí no mercado? Perfeito. A gente já vem implementando algumas funcionalidades que eu comentei anteriormente com IA, mas desde o D0 da Constructim, dentro do nosso propósito, dentro do que a gente do que a gente atua como produto, o meu pensamento é: a imagem, ela tem um valor muito grande aqui nesse negócio. Vamos focar na imagem. A imagem, ela tem um valor, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras, mas a imagem, ela tem dados ali, né, e categorizações incríveis. Hoje a Constructim já tem mais de 3 milhões de imagens 360 registradas dentro da plataforma. Cada imagem 360 que tu pega, se a gente tirasse uma imagem 360 aqui do meio desse ambiente, a gente pegaria parede, teto, chão, mesa, tudo, ela equivale a mais de 12 imagens convencionais, né, se eu fosse. Então, se a gente multiplica esses 3 milhões ainda por 12. Então, eu consigo... O que a gente vem treinando e trabalhando é captar dados das imagens, comparar esses dados, né, entre a comparação de evolução para fornecer insights para os nossos clientes. Esse treinamento de imagem com inteligência artificial, reconhecimento e tudo isso, ele é um treinamento caro e demorado de ser feito. Então a gente vem trabalhando nisso há algum tempo já, e em breve a gente vai lançar soluções aí permitindo te dar insight somente através da captura. Então, qual o dado que eu estou imputando para me dar insight? Imagem. Alguém escreveu alguma coisa? Não. Tirou a foto. Thales, mas sei que vocês têm apontamento, vocês têm modelo BIM integrado.
Bom, a gente também está olhando para esse caminho de inteligência artificial, categorizando os dados para promover insights, né, assertivos, predição e tudo isso com IA. Mas, o meu ponto de vista, a nossa evolução e a evolução dos nossos clientes está na conexão de dados das imagens geradas. A LBIN tem uma obra que só nela tem quase 13 mil imagens capturadas, né, pelo nosso amigo. Excelente. Diogo, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem. Nosso primeiro LBIN Talks. Recebemos aqui nossos amigos e parceiros da Construteam, da ConstruCode. E eu sei que na LB a gente enxerga os empreendimentos, né, como instrumentos para tornar a vida das pessoas mais incrível, né, mais sustentável, e também mudar a forma como elas se adaptar à forma como a gente mora e trabalha. Olhando para o futuro, com a mensagem que você deixa e que a LB está trabalhando para construir, e deixar também a sua mensagem final para os nossos ouvintes, para nossa audiência. Ouvinte não, né? Nossa audiência. A gente está na rádio. Audiência. Bom, primeiro, antes de mais nada, né? Eu acredito que o primeiro LBIN Talks não poderia ter começado melhor. Então, Diego Mendes, Thales Silva, 2 pés direitos, né? Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Complementando um pouco só sobre a inteligência artificial, esse podcast foi criado com inteligência artificial. Todas as perguntas foram topificadas pela inteligência artificial. E a inteligência artificial ela veio para facilitar a execução e nos posicionar onde realmente nós sejamos necessários, né, imprescindíveis, para que sejam decisões humanas. Então, Dirlan, eu queria te agradecer profundamente por você ser o nosso host. Você conduziu de forma muito inteligente, com provocativas pertinentes. Parabéns, muito obrigado. Agradeço, meu amigo. Você está aqui. Agradeço também todo o time LB que veio a São Paulo para essa gravação. A Vitória, ao Robson, a Mari, ConstruCode, muito obrigado. Ao Diego Riso, ao João Pereira, muito obrigado. Um time grande aqui, cara, para fazer acontecer isso com vocês. Vocês merecem. Nós precisamos pertencer ao nosso tempo. Romeu Buzarello, então eu queria citar 2 frases do Romeu Buzarello, que é um cara que inspira a gente demais, né? Romeu Buzarello diz, aqui citando Construteam, contra fotos não há argumentos, né? Então, realmente, a foto traduz muito do que é tangível, às vezes até o intangível, né? E que tudo é plataforma. Então, a LB vai levar a incorporação a patamares que a gente entende que pertencem ao nosso tempo. E a terceira fase do Buzarello chama de Zeitgeist, né? Que é uma expressão alemã que traduz isso. Pertence ao seu tempo. Então, obrigado, Diego, obrigado, Thales, obrigado, Dirlan, por serem pessoas que entenderam que pertence a esse tempo e que nós precisamos realmente transformar a incorporação, a construção civil, que tanto produz para a economia desse país, tanto emprega, tanto gira e tanto traz riqueza. Uma honra, muito obrigado. Beleza. Diogo, como as pessoas podem encontrar a LB Incorporadora, te encontrar também, conseguir falar um pouco mais, saber um pouco mais sobre os empreendimentos, sobre a empresa? Ok, o meu Instagram é @DiogoLABorges, dá para me encontrar por lá. A LB tem o site, né? Site da LB, lbin.com.br, Instagram e Facebook, @LB Incorporadora. Também temos o canal no YouTube. Excelente. Diego, sua mensagem final e como as pessoas podem te encontrar e encontrar a ConstruCode? Perfeito, Dirlan. Acho que de mensagem final, só meus agradecimentos, dizer que é muito bom você trabalhar com algo que você acredita. Eu sou um liberto, eu tentei muito me encontrar em outras áreas e hoje eu me vejo muito orgulhoso das decisões tomadas, não porque eu estou construindo para mim, mas porque eu estou construindo para o meu mercado, e acho que a gente conseguiu chegar num ponto que a gente gera de fato valor para o mercado inteiro. É um orgulho difícil de explicar, mas fácil de sentir e de viver todos os dias. Então, a frase do Diogo pertence ao seu tempo.
eu acho que é um fardo retirado dos meus ombros, porque eu me sinto parte do que está acontecendo agora e construtor do futuro. E eu acho que todos que estão aqui não estariam aqui se não fossem assim, se não fossem por isso. Agradeço muito a parceria de vocês e uma relação construída tijolinho a tijolinho ao longo dos últimos 5, 6 anos aí. Vocês sempre foram muito parceiros, apoiadores do projeto, sempre tiveram uma preocupação genuína que o projeto desse certo. Então, por isso sou muito grato e desejo o melhor para a LB. Eu acho que vocês estão despontando de uma forma incrível. A visão e o mindset, a abertura para o novo de vocês é um cartão postal para outras construtoras, para clientes, para todo mundo. Então, por isso eu agradeço demais. E para me encontrar, se você no LinkedIn digitar Diego Mendes Construcode, você vai me encontrar facilmente. No Instagram, _Diego Mendes. Peço desculpas que vocês vão ver muito foto de filho, porque eu sou um mais novo pai babão, então agora eu só posto isso. Mas vai ser um prazer tê-los mais próximos, fico à disposição, tá bom? Excelente. Obrigado. Thales, sua mensagem final, como as pessoas podem te encontrar e encontrar a Construtim? Perfeito, muito obrigado por esse evento e por a gente estar conversando aqui. Foi uma conversa muito agradável, né? É bom a gente estar juntos, olhando para o futuro, com discussões pertinentes, de maneira séria, também compartilhando isso, né? Acho que é incrível essa iniciativa de vocês de compartilhar, né? Ou seja, a gente está numa rodada de conversa, a gente podia estar num café, num bar e guardando isso pra gente, mas não, vocês estão aqui investindo nisso também para compartilhar, para que isso chegue em mais pessoas, que a gente possa transformar, né, a cabeça das pessoas, a pensar diferente, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Então, para mim é um prazer estar participando, né, com vocês desse podcast, dessa iniciativa, e eu desejo, né, que seja uma jornada incrível para vocês dentro desse processo. Para me encontrar nas redes sociais é Thales S. Silva no Instagram, no LinkedIn Thales Silva da Constructim também vai me achar. A Constructim também tem suas redes sociais e é mais ativa do que eu confesso que eu fico um pouco fora das redes muitas vezes, que é construct.in no Instagram e Constructim no LinkedIn. Então lá a gente também posta os conteúdos, os eventos que a gente está participando, a gente é muito pró de participar de eventos, de estar fomentando eventos, né, seja de tecnologia, de construção, para levar, né, um pouco da nossa tecnologia adiante também, é uma maneira da gente ser visto aí no mercado. É isso aí, meus amigos, acompanhem a LB, acompanhem a Construtim, a Construcode. Eu me sinto agraciado pelo acesso a profissionais, Diogo, obrigado. E, amigos, aprendi bastante como cliente, me sinto cada vez mais feliz, né, das escolhas que a gente faz com a LB. A gente virou cliente, virou parceiro de negócio, virou amigo, e agora em saber cada vez mais como é esse bastidor, dá cada vez mais segurança e admiração pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da LB, toda essa galera que está aqui, agradeço muito e espero que o próximo LB Talks não demore muito, Diogo. Vamos nessa. Vai ser incrível, o podcast incrível é LB Talks. Obrigado, pessoal.